Seja bem-vindo ao canal Contos da Lua Cheia, grupo no WhatsApp e no Telegram na descrição do vídeo. A criatura passou em frente à fogueira, e eu pude ver sua sombra por baixo da lona. Todos estávamos morrendo de medo, sem saber o que viria logo a seguir. E foi então que a criatura deu um uivo muito alto, e toda a lona da nossa barraca veio abaixo. Relato: O lobisomem do Rio São Francisco. Meu nome é Rafael. Moro em uma cidade no interior de Minas Gerais. A história que vou lhes contar me aconteceu por volta dos anos 2000, quando eu tinha meus 19 anos. Na época, eu estava namorando, e então me reuni com alguns amigos e com a minha namorada para passarmos uns dias na casa do meu avô, na área rural da cidade. Ele morava em um velho casarão bastante assustador e cheio de histórias macabras e assustadoras. Eu mesmo nunca vi nada de sobrenatural naquele casarão, mas meu avô, que morava ali sozinho, contava muitas histórias. Mas hoje vou contar uma história que aconteceu comigo, porém fora do casarão. Nós estávamos em 5 no total, mas na casa de meu avô não faltava espaço. Ficamos lá por 2 noites, fazendo companhia ao velho e ouvindo suas histórias sobre vultos, vozes chamando seu nome e passos pela casa, mesmo ele morando sozinho. Todos ouviam com muita atenção, mas nas 2 noites em que passamos ali, nada vimos ou ouvimos de estranho. Durante o dia, a gente saía pela fazenda para explorar o local, e no 3º dia ali, eu sugeri irmos até a beira do Rio São Francisco para pescar alguns peixes. O rio ficava a alguns quilômetros da casa de meu avô, e nós fomos a pé, pelo meio da mata. Chegando no local, nós jogamos os anzóis na água, mas em todo o nosso tempo ali, não conseguimos pescar um único peixe. Papo vai e papo vem, um dos meus amigos disse: "Seu avô tem rede de pesca lá na casa dele. Não tem? Se tiver, vamos vir armar a rede durante a noite e passar a noite aqui na mata." Eu respondi que se todos concordassem, era uma boa ideia. Voltamos até a casa de meu avô, e quando contamos a ele o que iríamos fazer, ele me olhou com uma expressão muito séria e contou mais uma de suas histórias. "Escute bem, meu neto. No casarão eu vejo vultos e ouço vozes, mas na floresta tem algo muito pior. Existe uma criatura que ronda essa região durante as noites. Não faz muito tempo que o seu João, da fazenda vizinha, contou que durante a noite algo estava atacando suas ovelhas. Elas corriam de um lado para o outro, assustadas, enquanto os cachorros latiam sem parar. Mas não avançavam no que quer que fosse que estava lá fora. Eram umas 11 horas da noite, quando ele saiu para ver o que estava acontecendo. E quando chegou no cercado das ovelhas, ele viu aquela criatura destroçando uma de suas ovelhas. O bicho era muito maior que seus cachorros, tinha os olhos amarelados e não dava a mínima atenção aos cachorros latindo, nem ao seu João lá no cercado. Nesse momento, o homem mirou e atirou. A fera se pôs sobre as 2 pernas e ficou em pé como se fosse um homem. Soltou um uivo muito alto e saiu correndo para a floresta.
Todos ali ficaram impressionados com a história de meu avô, mas achamos ser só mais uma das muitas histórias que ele contava, mas que no fim ninguém realmente via essas coisas. Mesmo assim, meu avô me entregou uma arma, um velho revólver. Peguei escondido de meus colegas e levei comigo só por garantia. Nós levávamos uma lona para fazermos uma barraca improvisada, algumas cobertas, um machado para cortar lenha, a rede de pesca e mais alguns equipamentos necessários para passarmos a noite. Quando chegamos na beira do rio, nós procuramos um local para fazer uma barraca. Jogamos uma lona no chão e outra sobre os galhos de algumas árvores, de modo que fizesse uma cobertura acima de nós, e parte da lona ainda ficou sobrando, como uma cortina ou uma parede de lona, que não chegava a encostar no chão, deixando um espaço que poderíamos ver por baixo dela se estivéssemos deitados. Armamos a rede poucos metros rio acima, cortamos um pouco de lenha e fizemos uma fogueira a alguns metros da nossa barraca. A gente ficou um bom tempo em volta da fogueira, contando histórias e apreciando as estrelas. E a lua, que mesmo não estando cheia, estava linda. Quando fomos dormir, vimos que na barraca só caberia 3 de nós. Então, decidimos dormir em turnos. 3 dormiam e 2 ficavam acordados. E depois, outros 2 ficavam acordados, e aqueles do primeiro turno iriam dormir. Não sei dizer que horas eram, quando tudo aconteceu. Mas no meio da madrugada, 2 dos meus amigos, que estavam acordados, entraram para debaixo da barraca, pisando e empurrando eu, minha namorada e outro amigo que estava ali dormindo. Nós 3 acordamos, sem entender o que estava acontecendo. E um dos que estavam fazendo seu turno fazia gestos para ficarmos em silêncio, e vi que o outro estava segurando firme no machado. Ele segurava com as 2 mãos e tremia que nem vara verde, como se algo o tivesse assustado muito. Todos ficamos agachados dentro da barraca, pois era a única maneira em que tinha espaço para todos nós ali. E foi nesse momento que eu escutei os passos pesados, bem próximos de onde estávamos. Tinha algo ali fora, e tudo que nos separava daquela coisa era uma lona pendurada nos galhos de algumas árvores. O mau cheiro daquela coisa infestou o lugar. Era um cheiro de coisa podre que me revirou o estômago. Os urros e gemidos daquela criatura me dão pesadelos até hoje, e seus passos estavam se aproximando cada vez mais. A criatura passou em frente à fogueira, e eu pude ver sua sombra por debaixo da lona. Todos estávamos morrendo de medo, sem saber o que viria logo a seguir. E foi então que a criatura deu um uivo muito alto, e toda a lona da nossa barraca veio abaixo. Não sei dizer exatamente o que aconteceu naquele momento, mas cada um de nós correu para algum lado. Eu puxei a minha namorada pelo braço e a levei para a beira do rio, e vi, pelo canto dos olhos, que alguns dos meus amigos já estavam entrando no rio e tentando atravessá-lo nadando. A criatura se virou para nós e ficou em pé, sobre as 2 patas. Nessa hora, eu tive certeza de que aquilo era um lobisomem. Não esperei a criatura tentar um segundo ataque. Puxei a arma que meu avô tinha deixado comigo e disparei contra a criatura. Eu dei 2 tiros, e tenho certeza que pelo menos um eu acertei.
porque aquela coisa deu um grunhido de dor e saiu correndo entre as árvores. Depois disso, todos nós se reunimos e voltamos de madrugada mesmo para a casa do meu avô. Por sorte, aquela criatura não voltou para nos atacar. Nem voltamos desarmar a rede no outro dia, de tanto medo que ficamos. E acabamos indo embora naquele mesmo dia. Uma coisa que me chamou a atenção eram os olhos daquela fera serem amarelos, quando a maioria dos relatos os descrevem com os olhos vermelhos. Não sei dizer se aquela coisa tinha alguma consciência. O que eu sei é que nunca mais duvidei de nenhuma das histórias de meu avô. Esses locais afastados guardam mistérios que quem mora nas grandes cidades nem imagina. Mas essas coisas existem e estão por aí. E naquela noite eu vi um lobisomem. Esse foi o relato. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com mais um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Assim você estará ajudando o canal a crescer. Muito obrigado e cuidado com as noites de lua cheia.